Contador, deixe para trás os processos manuais e repetitivos que têm consumido seu tempo e afetado a sua produtividade. Conheça o Questor Cloud, a primeira plataforma contábil completa 100% web do Brasil, com recursos automatizados, agendamento de rotinas e pronto para atender todos os regimes tributários. Concentra em um único lugar ferramentas que contribuem para o dia a dia do contador, auxiliando no cálculo automatizado do Simples Nacional, Prolabore e de folha de pagamento, geração automática da DCTF Web, gestão de CNDs, comunicação com órgãos governamentais, chatbot autônomo no WhatsApp, integração com diversas ferramentas de mercado, como o BI com mais de 80 gráficos personalizáveis, ferramenta para gestão de tarefas, checklist para controle de processos do escritório e muito mais. Quer conhecer a solução mais completa e em nuvem do mercado? Converse conosco e solicite uma demonstração gratuita. Olá, eu sou a Diele, copywriter aqui na Questor. Você já está acostumado a acessar o Questor Cloud todos os dias para trabalhar nas suas rotinas, não é mesmo? Mas em breve ele estará de cara nova para tornar o seu dia ainda mais produtivo. A gente sempre pensa em como trazer mais facilidade para o seu dia a dia. Por isso, essa mudança tem o propósito de unificar os módulos de uma maneira que seja mais simples acessar as rotinas. Vamos ver como ficou? Agora terá o campo de período de cálculo para a folha de pagamento, bem como as datas iniciais e finais para as obrigações fiscais. Se a empresa não usa folha de pagamento, poderá pular este campo. Agora vem uma grande parte da mudança. O menu passará a mostrar apenas duas opções: obrigações, onde você encontrará todas as obrigações acessórias do sistema, e a outra opção será Operações, onde você encontra todas as jornadas de registro operacional. Ah, e aqui mesmo você pode ver as opções de todos os módulos. E olha só, para simplificar ainda mais, após escolher a rotina, será possível selecionar no submenu as entradas, saídas, facilitadores de ambas as operações e relatórios. Mas tem mais novidades por aí, como a opção Pesquisar dentro do menu Todos os recursos, permitindo marcação de favoritos, e o acesso rápido, com as últimas rotinas acessadas e favoritas. E aí, está ansioso para ver como ficou? Logo estará totalmente disponível para você testar. Aproveite e compartilhe a sua opinião com a gente. Até breve! Há mais de 25 anos, trabalho oferecendo soluções às organizações contábeis. Sou contador, trabalhei durante muitos anos em uma grande soft house. Na época, era detentora de uma carteira de mais de 17 mil contratos ativos. E após 20 anos nessa empresa, minha jornada com eles chegou ao fim. Recebi o convite para ingressar na Questor, e foi aí que conheci um universo completamente diferente do que havia vivenciado todos esses anos. A Questor me apresentou empresas contábeis onde ela estava inserida, ou seja, clientes de sua carteira, com número de usuários que eu jamais havia trabalhado. 100 usuários, 200 usuários, 400 usuários, e isso era um terreno jamais explorado. Mas você deve estar se perguntando, o que eu tenho em comum? Eles também começaram pequenos. Eles foram também escritórios de 5, 10, 15, 20 usuários, e eu, Germano, tive o prazer de acompanhar essa virada na jornada dos escritórios. Com a Questor, passei a conhecer mais a fundo as demandas, os problemas e o sucesso das organizações contábeis de grande porte. Essa virada de chave, ela trouxe conhecimento, um grande conhecimento, pois assim pude conhecer mais a fundo a estrutura, os problemas, as causas e propor soluções de uma forma mais assertiva, transformando os escritórios onde passamos com as nossas soluções. Tudo isso dando mais liberdade, trazendo, fazendo com que seus objetivos fossem alcançados. Em meu network,
Eu conheço várias organizações contábeis com a segunda e até a terceira geração tocando o negócio da família. E muitas delas nos mesmos moldes que o pai e o avô conduziam os processos, ou seja, processos mal definidos e ausência de padronizações. E o discurso de falta de tempo reina nessas empresas. A falta de tempo não é exclusividade da nossa classe contábil. Meu irmão, por exemplo, ele trabalha com logística e pelo WhatsApp a pergunta como vai tem as mesmas respostas na correria, falta de tempo. Para o meu irmão que trabalha com logística, eu não posso ajudar. Mas para você, profissional da contabilidade, podemos ajudá-lo a ter mais tempo, desvencilhando de processos manuais e repetitivos do dia a dia, trazendo esse ganho na tua vida pessoal. Proporcionar a você a liberdade de moldar a sua jornada, dedicando tempo às coisas que realmente importam, sejam aprimorando suas habilidades, tirar de vez aquele projeto que está há algum tempo somente no papel ou simplesmente aproveitando momentos de lazer e desfrutando mais qualidade em sua vida pessoal. Somente no ano de 2023, eu realizei por volta de 530 reuniões de cunho comercial, onde o profissional da contabilidade ele buscava a troca do seu fornecedor atual e veio ao encontro da Questor. E durante as reuniões, buscando entender melhor os anseios, os desejos, as expectativas, o que motivou em buscar uma nova solução, os motivos são vários. Desde rompimento com o sócio, separação conjugal, separando da esposa ou do marido e tendo a divisão do histórico contábil, a busca por um sistema mais tecnológico, os relatos são diversos. Mas no topo deles, eu vou elencar aqui 3 os motivos mais comentados nestas reuniões. Um deles, eu tenho lá, a busca por um sistema mais automatizado. Esse motivo ele aparece em primeiro lugar como a menção nessas reuniões. Ele está presente em 89% das reuniões que nós realizamos. Um outro motivo bem demandado é um sistema com mais tecnologia, mais integrações. Foram mencionadas 74,5% dessas reuniões. E eu tenho outro que a gente traz aqui, fechando esse top 3, que é aumentar a minha carteira sem ter que contratar novos colaboradores. Essa menção, esse discurso, ele se fez presente em 73% das reuniões que nós realizamos em 2023. Percebam que os 3 motivos mais mencionados, eles possuem uma relação direta com o tempo. Não estou me referindo a todas, mas boa parte das organizações contábeis possui diversos fluxos manuais, repetitivos e sem valor agregado. Sendo mais específico, abrindo a lupa, vamos trazer a trilha desempenhada hoje pelo time do Departamento Fiscal, escrituração fiscal. Então vamos lá. Aqui de uma forma bem sucinta, a gente vai elencar o fluxo que é desempenhado hoje, percorrido pela escrituração fiscal. E assim, antes de eu percorrer esse fluxo, vamos lá. Os insumos, a matéria-prima desse departamento, o departamento fiscal, são os documentos fiscais, que hoje quase que em sua totalidade são documentos fiscais eletrônicos, né? Eu tenho lá a nota fiscal eletrônica, modelo 55 mercantil, conhecimento de transporte eletrônico, notas fiscais de serviço prestado e tomado, também eletrônicas. Então, hoje o desafio lá, o fluxo do departamento fiscal, onde que ele começa? Primeiro com a origem que é os documentos fiscais. Como que ele recebe esse documento fiscal? Em algumas situações existem organizações contábeis que o contador tem que ficar cobrando ao cliente o envio dessas notas fiscais, que não é nada eficiente. Ele, por muitas vezes, nem tem uma aplicação que realiza captura e guarda dos documentos fiscais. Mas aqueles que têm um produto que realiza captura e guarda, eles também têm um processo manual e repetitivo.
Por muitas vezes, aí de uma avaliação bem prematura, eu não conheço o teu fluxo, a tua operação a fundo, mas eu poderia dizer aqui que boa parte das organizações contábeis, elas têm esse processo de importação de nota realizado de forma manual e repetitivo. O cara baixa as notas fiscais em um repositório, em uma pasta, e realiza a importação de forma manual. Ele vai lá no fornecedor atual dele hoje, entra numa rotina de importação de nota, aponta para esse repositório e faz o input à importação dessas notas fiscais. Seguindo o fluxo do fiscal, importei as notas, eu vou apurar os meus impostos, sejam eles na esfera federal, estadual e municipal. E dentro da nossa solução, aliás, dentro da tua operação, e isso continuando nessa linha dessa avaliação bem prematura, eu imagino que hoje vocês percorrem uma rotina, uma trilha, né? Você vai lá numa rotina onde tem apuração de impostos e realiza a apuração dos tributos. Seguindo com o fluxo contabilização, eu preciso contabilizar, Germano, e enviar, fomentar a contabilidade das informações do fiscal. Provavelmente você deve percorrer uma rotina manual. Vai lá numa rotina dentro do sistema, processa a contabilização e vai lá fomentando a contabilidade da integração com o fiscal. A entrega das obrigações acessórias, SPED fiscal, SPED contribuições, mesma linha de raciocínio. Provavelmente você tem dentro do teu sistema atual uma rotina que gera esse arquivo magnético. Sabe qual é uma das dores que a gente mais escuta nesse nosso processo, na nossa vivência aqui no comercial? Germano, eu tenho uma empresa com uma movimentação mais robusta. Quando eu coloco para gerar aqui o SPED contribuições, eu tenho que esquecer a máquina ligada lá para ele gerar esse arquivo. Imagina você dentro desse cenário, olha só, eu tenho aí uma perca de tempo, a máquina do cara praticamente é sequestrada, porque ele não pode mais operar nada enquanto o sistema está gerando esse arquivo magnético. Agora, eu quero trazer a vocês um cenário bem diferente desse que nós acabamos de elencar. O mesmo processo, o mesmo workflow, a mesma trilha, mas sendo tratada de uma forma mais eficaz e diferente. Imagine a importação dessas notas fiscais, ela sendo realizada de forma automática e na data e hora em que os senhores preferirem. Imagina que eu agendo para a minha escrituração fiscal a importação dessas notas fiscais às 11h30 da noite, onde não tem nenhum colaborador teu dentro do escritório, não tem ninguém operando o sistema. Agendei para 11h30, essa importação é feita, olha o ganho de produtividade. O usuário chega no dia seguinte, todas as notas fiscais já foram importadas de forma automática. Seguindo com o fluxo, matei a etapa de importação de nota, apuração de impostos. Eu agendo um serviço onde esse processo de apuração de impostos na esfera federal, estadual e municipal é realizada também de forma automática, sem ter a necessidade do usuário sequer dar um único clique. Contabilização, a mesma linha de raciocínio. Agenda o serviço e ele é executado de forma automática. As obrigações acessórias, exatamente o exemplo que eu te dei. Tem empresas, e eu tenho certeza que aqui alguém se identifica com o que eu estou falando. Eu tenho empresa com a movimentação maior, coloco lá para gerar o SPED, isso demora, a máquina fica lá processando. Imagine se agendar isso para 10 horas da noite, não tem ninguém operando. O ganho de produtividade, o usuário chega o dia seguinte e o arquivo já foi gerado, bonitinho, você só vai validar no PVA. Germano, essa transformação que você está nos trazendo, ela é exclusiva da escrita fiscal? Não, ele é um processo que ele flutua, ele navega nas 3 searas, departamento pessoal, fiscal, bem como na contabilidade. No DP, em linhas gerais, a trilha percorrida pelo pessoal, pelo time do DP, do fechamento mensal é geração da folha de pagamento, a geração dos eventos periódicos ao I-Social, S1200, 1210, bem como o fechamento da folha 1299. Eu transmito esses arquivos, os eventos do E-Social, ao ambiente de produção do E-Social para gerar a guia da DCTF Web.
Eu preciso enviar a folha de pagamento ao meu cliente e ao colaborador do meu cliente. Eu preciso contabilizar essa folha de pagamento, contabilização das verbas, bem como as provisões de 13º e férias. Imagine todo esse fluxo que eu elenquei no DP, ele sendo realizado de forma automática. Agendei para as 10 horas da noite, todo dia 30. O processo é executado, você simplesmente vai validar. Agora, sem mais delongas, vamos apresentar o método que vai revolucionar a sua vida. Começando pelo escritório contábil. Vamos lá. Essa é a nossa solução Questor Cloud. Então, os pontos que nós trouxemos ali durante a nossa apresentação junto a vocês, que são dores hoje vivenciadas pela organização contábil, quais foram? As importações de notas fiscais, processos manuais e repetitivos. Ao invés do usuário percorrer um processo, uma trilha manual, eu estou entrando aqui dentro do meu processo manual de importação de notas, então eu vou mostrar o que a gente substitui, qual o ganho que a Questor traz com o emprego de tecnologia em suas soluções. Eu tenho a rotina de importação de notas. Isso não é novidade para ninguém. Todo e qualquer sistema que se propõe a realizar a escrituração fiscal, ele, no mínimo, deveria importar as notas fiscais. Então, eu tenho dentro da nossa solução aqui a rotina de importação de notas, essa manual, onde eu vou realizar a importação de todas as notas fiscais. Dentro da nossa solução, eu tenho um produto, no nosso portfólio de produtos, nós temos uma solução que realiza captura e guarda dos documentos fiscais. Essa rotina, ele comunica com esse portal, busca as notas fiscais e realiza a importação. Contudo, até aqui, nesse primeiro momento, eu não apresentei absolutamente nada de diferente a vocês. Importação de nota, como eu mesmo mencionei, ela é realizada hoje por todo e qualquer fornecedor de sistema de escrituração fiscal. E o que é o diferencial? O que é a revolução que nós estamos trazendo? Tudo aquilo que a gente apresentou nesse nosso encontro. Eu substituo esse processo, o processo de importação de notas, e aí nós vamos elencar toda aquela trilha, pelo nosso robô. Então eu venho dentro da nossa aplicação, eu vou agendar, percebam que eu vou agendar um procedimento, eu vou agendar uma job, para que essa tarefa seja executada de forma automática, substituindo o manual repetitivo. Aqui em procedimentos, imagina que eu quero agendar o procedimento de importação de notas. Seleciono a job, o procedimento, seleciono quais os modelos eu desejo importar, nota fiscal eletrônica, modelo 55 mercantil, conhecimento de transporte. Germano, meu cliente, o contribuinte, tem nota fiscal de serviço prestado e tomado. Você vai me dizer que a tua aplicação importa também de forma automática? Sem sombra de dúvidas. Eu venho aqui na esfera municipal e vou marcar também a opção da importação da nota fiscal de serviço. Informei ao meu sistema quais os modelos dos documentos eu desejo importar. Clicando em avançar, eu vou informar ao meu robô se esse serviço ele é um serviço com frequência, com periodicidade, ou se ele vai executar uma única vez. Então, eu informo, importação de nota é um serviço periódico, existe uma frequência. Horário, propositalmente eu vou delegar aqui o horário das 23 horas e 30 minutos, exatamente para trazer aos senhores uma conotação, contexto em que não se faz necessário ter ninguém de frente para a máquina, ninguém na organização contábil. O ganho de produtividade, o dia seguinte o usuário chega, todas as notas fiscais já foram importadas de forma automática. A frequência, eu posso estabelecer a frequência diária, semanal. Semanal ele permite que eu possa elencar quais os dias da semana eu desejo que o robô realize essa importação. As segundas, quartas e sextas. A Germana, meu cliente, tem uma movimentação mais robusta. Então eu posso mudar a frequência de semanal para diária. Todos os dias, 11h30 da noite, ele vai lá e realiza a importação das notas fiscais. Dentro desse mesmo cenário, a apuração de impostos. Eu também posso agendar um procedimento aqui para que ele realize isso de forma automática. Percebam que eu tenho as jobs de número 10, 11 e 12, que correspondem às apurações de impostos na esfera federal, estadual e municipal, respectivamente. Selecionei aqui apuração de impostos federais.
Eu vou marcar o checkbox aqui, ó, na esfera federal, cliquei em avançar, a próxima tela é idêntica. Eu preciso informar se essa demanda, esse serviço, essa job é uma job periódica, existe uma periodicidade, uma frequência, ou se ele vai executar uma única vez. E apuração de impostos é periódica, todos os meses eu preciso apurar. Se é todos os meses, a frequência é mensal. Eu informei mensal, delego o dia do mês e a hora, 11 horas da noite. Novamente o mesmo conceito. Não precisa de máquina ligada. Servidor precisa ficar ligado, Germano? Não. Não preciso de ninguém de frente para a máquina. Ele vai lá e executa essa atividade de forma automática. A contabilização que também nós mencionamos e elencamos lá. Eu tenho aqui uma job de número 6, execução da contabilização, onde eu vou selecionar o que eu quero que a aplicação contabilize de forma automática. E aí eu tenho uma contabilização do movimento fiscal, entrada, saídas, retenções, duplicata de pagamento e recebimentos, bem como a contabilização dos meus impostos, sejam eles na esfera federal, estadual e municipal. Marquei ambos checkbox, ó, deleguei o que eu quero que ele contabilize, a próxima tela é idêntica que nós já vimos. Eu vou informar se esse serviço que eu estou agendando, ele é um serviço periódico, se existe uma frequência, uma periodicidade, ó, é aqui nessa chave onde eu vou elencar. É periódico? Contabilização é periódico, senhoras e senhores. Todos os meses eu preciso realizar às 10 horas da noite, ele vai lá, informa o dia do mês e a aplicação realiza esse processo de forma automática. Até um ponto importante, acredito que tem uma interrogação pipocando aí na cabeça de vocês. Germano, para cada empresa, eu sou uma organização contábil que eu tenho 250 CNPJs, eu tenho 250 clientes. Eu preciso para cada cliente eu entrar e fazer essa programação? Não. Aqui, ó, eu vou avançar, vocês vão ver que eu tenho um campo onde eu informo. Eu posso marcar, criar essa job, esse procedimento para uma empresa, ou para todas, ou apenas para as empresas que você selecionou. Cliquei em avançar, ó, na próxima tela é onde ele vai trazer para nós a seleção, né? Onde eu vou fazer a seleção das empresas em que eu quero que essa job seja executada. Então eu venho aqui, como padrão default, ele carrega a empresa que eu estou logado no momento, mas eu clicando aqui nesse componente, ele lista um form de pesquisa com todas as empresas que eu tenho na base. Olha lá, as minhas 250 empresas, eu posso marcar todas de uma única vez. E aí, senhoras e senhores, percebam que eu faço esse agendamento da job uma única vez. Agendei uma única vez, ele vai executar na frequência que você estipulou. Ou eu posso marcar aleatoriamente, ó, quais as empresas eu desejo que ele realize essa atividade. Seguindo com o fluxo do fiscal, o que nós temos ainda, que eu mencionei, contabilização, as obrigações acessórias. O Simples Nacional, eu tenho ele gerado inteiro de forma automática. Aqui dentro da nossa aplicação, e quando a gente fala do Simples Nacional, eu atendo as empresas que autenticam lá no PG Dados das 3 formas. As empresas que autenticam com o certificado digital, por procuração ou pelo código de acesso. Então aqui dentro dessas configurações, ó, tipo de login, que é a autenticação, eu tenho o código de acesso, certificado digital por procuração. Imagina que essa seja pelo código de acesso. Informei o código de acesso. Na rotina aqui em Simples Nacional, a automatização do Simples, o que a aplicação faz? Ela entra dentro do ambiente do PG Dados, ela insere o código de acesso, ele quebra a CAPTCHA, ele compara a declaração que ele está gerando com a dos períodos anteriores, gera o DAS, faz a entrega desse documento do DAS em 3 canais de comunicação: portal do cliente, e-mail e o WhatsApp. E dá baixa na obrigação no módulo que nós temos chamado tarefa. É o módulo, aí a gente perceba, a gente está trazendo um outro cenário que é assim. O que uma organização contábil hoje ela busca? A gestão de serviço, um controle da gestão de serviços. Por conta de medo de perca de prazo, as multas, nós sabemos que as multas são altíssimas. Então a gente tem uma aplicação que realiza, um dos pilares é gestão de serviços. A gente contempla dentro do nosso portfólio de produtos com a solução que realiza toda a parte da gestão de serviços da organização contábil e com baixa automática pelo robô.
Então, eu gero um determinado serviço, emiti um DARF do PIS, um DARF da COFINS, eu dou um clique, a aplicação entrega esse documento em 3 canais de comunicação, portal do cliente, e-mail e o WhatsApp. O robô vem até aqui nessa solução e realiza a baixa de forma automática. Perceba que aqui eu não preciso ter um controle de forma manual, subir uma guia, eu pego uma guia, salvo numa pasta para que ele leia o PDF e realize a baixa. Nada disso. Um clique, a entrega nos 3 canais e a baixa de forma automática. Então eu tenho todo esse controle também de forma automática. E aí, voltando aqui para o fiscal, eu também tenho, a gente falou do Simples Nacional, mas eu também tenho o agendamento para as empresas que não são desse regime tributário, do Simples. SPED fiscal, SPED contribuições, eu tenho uma rotina manual, mas eu substituo pelo nosso robô. Aqui na nossa aplicação eu vou agendar uma job, agendar um procedimento para que ele realize esse processo de forma automática. Só para a gente voltar ao que a gente viu lá na frente. Empresas com movimentação mais robusta, a máquina praticamente é sequestrada, porque ele clica lá em gerar o arquivo, então tem que sair, porque demora o processamento de gerar essa obrigação. Aqui eu posso agendar tudo isso para o horário em que eu bem entender. Venho aqui em procedimento, perceba que eu tenho o procedimento de número 18, obrigações acessórias. Eu seleciono SPED fiscal, SPED contribuições, a aplicação vai lá e realiza essa obrigação de forma automática, substituindo o manual e repetitivo. Germano, esse processo ele é todo, como eu mencionei lá no nosso discurso, ele não é exclusivo do fiscal, ele flutua nas 3 searas. Eu tenho aqui, por exemplo, lá na folha de pagamento, aí antes de eu sair da folha, eu tenho também procedimentos como importação, olha, importação dos pagamentos lá do portal do ECAC, para que eu não tenha que entrar manualmente dentro do portal do ECAC, buscar os pagamentos existentes, eu deixo um procedimento agendado para o robô. O robô realiza isso de forma automática. Então eu tenho aqui dentro da nossa solução, aqui ó, a importação dos pagamentos lá do portal do ECAC. Na hora em que eu selecionar, o robô vai lá e realiza esse processo de forma automática, substituindo o manual e repetitivo. Lá na folha de pagamento, no departamento pessoal, eu também tenho o emprego do robô. A bem da verdade, ele flutua, eu automatizo os processos das 3 searas. No DP, todo o ciclo que eu tenho do departamento pessoal, eu tenho ele realizado de forma automática pelo cálculo automatizado da folha. Então, o discurso nosso do comercial é: tenha todo o teu ciclo de fechamento mensal do departamento pessoal realizado de forma automática através de um único clique. Eu dou um clique, o robô gera a folha, gera os eventos periódicos ao e-social, transmite para o DCTF Web, gera a guia da DCTF Web de forma automática, emite os relatórios da folha de pagamento para o teu cliente, contabiliza a contabilização dessa folha, tanto das verbas como das provisões, 13º e férias. A gente cansa até de falar. Essa é a trilha que o teu colaborador percorre hoje. Esse processo eu tenho ele realizado aqui, através de um único clique, que é esse execução. E aí vem um ponto importante, Germano. O tempo inteiro você nos trouxe aqui uma questão de tecnologia, emprego de tecnologia, automação. Eu estou percebendo nessa tela que você acabou de abrir para nós, existe uma dependência do meu funcionário ir lá e apertar um clique, que é o executar. Se eu não quiser executar, a Questor consegue me ajudar? Sem sombra de dúvidas, eu posso agendar esse único clique que você não quer realizar, eu posso agendar para o meu robô. Ele vai lá e realiza esse processo aqui em operações. Lá na folha de pagamento, eu tenho aqui a execução do cálculo automatizado da folha. Então eu vou elencar o dia e a hora, e esse carinha aqui, o nosso robô realiza esse processo inteiro de forma automática. Então aqui aquela mesma tela de programação de jobs, eu venho aqui em agenda, eu vou buscar um procedimento que no caso aqui é da folha de pagamento, que é o cálculo automatizado da folha. Execução do cálculo automatizado da folha, idêntico que a gente viu no fiscal. Ele vai me perguntar se é um serviço periódico. A folha de pagamento, senhores, é um processo periódico? Sim, todos os meses eu preciso realizar a folha.
E folha, as empresas que têm adiantamento mensal, então tem que gerar o adiantamento e depois a mensal. Eu posso deixar esse processo inteiro realizado de forma automática. Imagina o exemplo, às 10 horas da noite eu quero a frequência mensal e todo dia 28, todo dia 29. Eu quero que o robô vá lá e realize esse processo de forma automática. Então é isso que a gente traz a vocês. A gente está trazendo exatamente aquelas dores que nós evidenciamos de processos manuais e repetitivos, eu tendo um ganho de produtividade. Eu não precisei ocupar ninguém do meu staff para realizar esse processo de forma manual. A gente concentra dentro das nossas soluções um outro pilar que é o autoatendimento. E o autoatendimento ele vem bem de encontro também ao tema que nós trouxemos aqui, que é tempo. Tempo, a gente mencionou aqui, o bem intangível mais importante para o ser humano hoje é tempo. Imagina os senhores, olha o exemplo que eu vou trazer. Imagina os senhores que eu sou um cliente de vocês. Vocês processam a folha de pagamento, a escrituração fiscal e a contabilidade da minha empresa. Imagina que um sábado, um domingo, um feriado, percebam que a construção do cenário, eu estou trazendo aqui aos senhores contexto onde eu parto do pressuposto que vocês não trabalham sábado, nem domingo e nem feriado. Imagino eu que ainda não chegaram a esse ponto. Mas imagina que um domingo eu recebi o meu sócio na minha residência e o meu sócio ele traz um questionamento. A gente quer saber, por exemplo, qual o custo que a gente teria com o desligamento de um determinado colaborador nosso no final do mês que vem. Eu vou traduzir essa demanda aqui nesse cenário para o DP, é uma simulação de rescisão de contrato. Eu imagino, senhores, novamente, de uma avaliação bem prematura, eu não conheço a tua operação a fundo, eu não posso afirmar categoricamente, mas eu tenho quase que certeza que essa demanda, como é que seria tratada na tua operação? Esse cliente teria que esperar a segunda-feira chegar para demandar isso para os senhores, seja pelo WhatsApp, seja por telefone, seja por e-mail. Ele escala essa demanda e aí os senhores param o que está fazendo, processa essa requisição e devolve ao cliente. Ou para o que está fazendo, escala isso para um colaborador teu, ocupou o teu staff, né? Fulano, Beltrano quer uma simulação de rescisão. Você processa e devolve. Aqui dentro da Questor, esse teu cliente, nesse mesmo cenário, numa escala de 24/7, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, esse teu cliente ele consegue se fomentar dessa informação em tempo real, sem ter a necessidade, senhores, de escalar isso para vocês. A gente trabalha num conceito lean office, escritório enxuto. Eu não ocupei ninguém do teu staff para ter essa informação. É um autoatendimento, é um processo bem autônomo. O teu cliente acessa o WhatsApp, ele vai mandar um olá no WhatsApp. E aí eu vou pedir para colocar aqui o vídeo. O vídeo ele vai exatamente trazer aqui todo esse cenário, que é essa historinha que eu estou contando. O teu cliente, o Germano aqui, ele vai mandar um oi para o contador. Aí o nosso chatbot, nosso robô vai dar boas-vindas. Olá, seja muito bem-vindo, você está aqui na contabilidade XPTO, como é que eu posso te ajudar? Me fala aqui o CNPJ, eu coloco o CNPJ da minha empresa, a informação no chatbot retorna, tudo isso via WhatsApp. Eu tenho 2 canais para esse processo, via WhatsApp e via portal do cliente. Então no próprio WhatsApp eu coloco o CNPJ da minha empresa, ele vai perguntar qual que é o departamento que eu desejo ter esse serviço, porque esse processo, senhoras e senhores, ele flutua nas 3 searas, não é exclusivo. Eu dei um exemplo para nós contextualizarmos da simulação de rescisão, mas ele trabalha no departamento pessoal, na contabilidade e na escrituração fiscal. Então vamos lá para o contexto. Uma simulação de rescisão. Meu sócio vira para mim e fala: Germano, quanto que custa para a gente desligar fulano de tal no final do mês? A gente quer saber se vai ter dinheiro em caixa para mandar esse cara embora. Quanto que vai custar isso para a nossa operação? Só que é um domingo. E imagino naquela minha avaliação prematura, que provavelmente nessa tua operação hoje, o cara precisava esperar a segunda-feira para delegar isso para vocês e vocês processar. Aqui na Questor eu mando um oi no WhatsApp de vocês e o chatbot vai interagir comigo. Eu informo quem é o colaborador, a data do desligamento, a data que eu quero desligar, em tempo real, ou seja, real time. Ele processa essa requisição e fomenta o teu cliente da mesma.
Germano, eu não precisei fazer nada para ele dar essa simulação de rescisão? Nada. Mas isso é terra sem lei? Eu tenho algum monitoramento no portal ou no WhatsApp? Tem toda a rastreabilidade dos documentos. Ele vai lá, processa essa simulação de rescisão e no próprio WhatsApp ele manda de volta o vídeo. Tá aí passando aí, vocês vão poder ver isso até com mais riqueza de detalhe, uma demonstração exclusiva aqui para vocês. Eu dei o exemplo da simulação de rescisão, mas nós temos esse mesmo processo na contabilidade. Por exemplo, eu quero tirar uma DRE, uma demonstração de resultados do exercício. Eu mando um olá no WhatsApp, ele interage comigo, o chatbot, eu digo qual que é o departamento que eu busco o serviço. Ah, é uma demonstração de resultado do exercício lá da contabilidade. Ele processa a requisição e me fomenta disso em tempo real. A organização contábil ganha dos senhores. Primeiro, tu agradou o teu cliente. Ele tem uma informação já de imediato. Segundo, você não precisou ocupar ninguém do teu time, nem você mesmo, para processar essa demanda. É um processo mais autônomo. Percebam que aí eu tenho... E um diferencial, né? Você está ofertando um serviço para o teu cliente que funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Tá? E aí, falando de contabilidade, a gente também tem dentro desse cenário, na nossa solução, a possibilidade de sair do padrão, os relatórios padrões convencionais da contabilidade, como o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado do exercício. A gente tem um produto que nosso produto, a nossa solução, ela desempenha, realiza todas as análises, traz de uma forma mais consultiva. Quem quer prestar aqui, ó, ganhou o tempo com as soluções da Questor, se qualifica para prestar um serviço diferenciado para o teu cliente. Eu quero agora trazer, Germano, uma reunião, uma contabilidade consultiva. Então eu tenho ferramenta para isso dentro da nossa solução, eu tenho a composição do resultado, tudo isso com inteligência artificial, ó. Perceba que aqui eu informo, ó, clique aqui para editar as configurações, eu coloco o que a minha empresa desempenha, ó, empresa que vende software e tecnologia, eu estou dando um exemplo só para nós contextualizarmos. Ele vai lá, o IA, a inteligência artificial, está fazendo toda a leitura de forma automática dessa composição do resultado. Então aqui, ó, vou descer aqui na barra de rolagem para os senhores verem, esse processo está sendo feito agora em tempo real. Então, a gente, e além das análises, a aplicação também traz para nós aqui, isso é o resumo da composição do resultado, eu tenho o resumo da operação, margem líquida, EBITDA, ponto de equilíbrio da empresa, as análises, eu tenho as análises aqui como o índice de Canitz, onde essa ferramenta ela possibilita, ele prevê a possibilidade de falência ou não do teu cliente, da empresa. Bem bacana isso, são informações aqui bem ricas, uma contabilidade consultiva onde a gente sai daqueles padrões que nós temos dos relatórios contábeis e traz algo mais rico, né, mais consultivo aqui, tá? Bom, eu poderia aqui falar muitas outras funcionalidades que facilitariam sua vida, dos seus colaboradores, do seu cliente, do escritório contábil como um todo. E o mais importante, te permitindo se dedicar aos seus projetos pessoais, seus sonhos e o crescimento do seu negócio. Agora que compartilhamos essa transformação que irá redefinir sua prática contábil, queremos oferecer a você a oportunidade exclusiva de fazer parte dessa revolução.